Você sabe que eu tive a percepção de que o Brasil teria um golpe lá atrás, quando o antipetismo graçava na imprensa brasileira, né? E um dos grandes porta-vozes do antipetismo era o Reinaldo Azevedo, obviamente. Todo mundo sabe disso. Aqui não tem nenhuma ofensa pessoal, né? Mas quando o Reinaldo fazia aqueles artigos, aquela coisa de petralha, etc. e tal, né? Eu percebi o seguinte: opa, aí tem um movimento perigoso, tem a semente do nazismo sendo plantada. Por quê? Porque, na verdade, era a declaração de quem é o inimigo a ser eliminado pela sociedade brasileira, né? Eu iria falar o judeu, né, fazendo alusão ao nazismo, mas hoje a gente está vivendo esse genocídio, então acho que não é nem comparável. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, então quando o Reinaldo faz esse movimento, que eu acho que assim, quer dizer, claramente, eu acho que houve um momento em que as elites brasileiras perceberam o seguinte: eles, os inimigos, aprenderam a ganhar as eleições, né? Então, o Lula ganhou a primeira eleição, 2002, né? Porque, na verdade, inclusive tem a ver com isso que o Florestan falou, de ter feito a opção por ser um partido da ordem, acessando os recursos, o financiamento de campanha, etc. e tal, entrou para o sistema. Aí ganhou a eleição. Aí ganhou 2006. 2010, quando o Serra percebeu que eles podiam ganhar novamente, como de fato ganharam com a Dilma, né? Começou esse discurso fascistoide, né? Então é muito interessante porque ontem o Reinaldo fez as duas postagens nas redes explicando por que ele fez a sua conversão. Ele fala que não é um cara de esquerda, continua não sendo, mas fala que o Lula é o Lula da reconstrução do espaço democrático. Na prática, o Lula está, na verdade, limpando a sujeira que os antipetistas fizeram, né? Essa é a grande realidade. Mas é muito bom que o Reinaldo tenha feito esse movimento, é um cara muito inteligente, né? Inegavelmente. Mas a origem do bolsonarismo, né, é o discurso de ódio plantado pela turma do José Serra na imprensa brasileira. A gente tem que contar a história como ela é, né? Então, estava lá o Reinaldo, estava o Diogo Mainardi, estava o Mário Sabino, né? Essas figuras estavam comandando o discurso de ódio na imprensa brasileira, que, na verdade, trouxe muita agitação, né? Fez essa direita sair do armário, trouxe também muita fake news. A Veja fez capas muito mentirosas ao longo da história, perseguiu muito o Zé Dirceu, inclusive, né? Não que o PT não tivesse pecados, né? Obviamente, mas exageraram demais, né? E aí criaram figuras como a Joyce Hasselman, que começou na Veja, inclusive, né? Então é importante que esse processo tenha lá esse começo, meio e fim, né? Então parabéns ao Reinaldo pela conversão. Importante, né, Ildi, a gente falar também das conversões individuais, como você tinha mencionado. E converter para não reverter, né? Não pode reverter, né? Não pode reverter. Não pode desconverter, né? Não pode desconverter. Existe também uma tendência, não é só na política brasileira, acho, na política, de pessoas que vão se camaleônicas, com uma capacidade enorme de irem modificando suas cores, suas posições, e no modo contínuo. Acho que tem que chegar no lugar e ficar por ali, né? Ele diz que ele não se coloca como uma pessoa de esquerda, ele fala, estou na frente democrática. E aí o já é interessante, porque tem um esforço para dizer o seguinte: olha, Lula, você ganhou, mas não foi o PT, tá? A gente ainda continua com o nojinho do PT. Quem ganhou foi a Frente Ampla, né? Então tem isso. E aí, para deixar o Lula um pouco mais distante da soberania nacional, um pouco mais distante dos trabalhadores, a manchete do Estadão está dizendo o seguinte: olha, que os ganhos dos salários já estão ameaçando trazer a inflação de volta, e aí os juros não vão baixar, né? Já tem um movimento ali, quer dizer, para, na verdade, controlar o governo Lula 3 na linha de que ele seja um governo tucano. As pessoas perguntam, Hilde, por que houve essa sua metamorfose? Você que era uma pessoa que transitava a partir da sua atividade profissional, no meio de pessoas de alto nível social, financeiro, e de repente você passou a fazer um discurso tão combativo. Eu acho, quando eu olho para trás, que essa minha conversão tem a ver com a percepção de que haveria um golpe no Brasil, de que nós teríamos um novo golpe, que isso partiu e foi vindo pouco a pouco, mas isso realmente se consolidou no mentirão. Quando houve mensalão, eu vi com enorme clareza um projeto de retomada violenta do poder, atravessando os ritos institucionais, atravessando os princípios constitucionais, que sempre desembocam na violência, sempre desembocam na truculência e na ascensão de grupos que nada têm a ver com o bem-estar e com o futuro e com a soberania nacional. E foi isso que me fez ter essa coragem, sair
da minha concha de proteção. E isso eu vejo, não só, eu estou dando um exemplo individual, e o indivíduo não é importante quando é a causa que está em discussão, mas são esses processos que também são revolucionários, esses processos individuais são transformadores. São transformadores. Nós temos um país que já enfrentou e ainda enfrenta tanta miséria que nós, se pudermos agir institucionalmente, que o façamos dessa forma. Porque quem sofre é o povo.